Amém, queridos irmãos. Quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no livro de Atos, no capítulo 20. E é tão bom nessa manhã em que nós tivemos esse período tão abençoado, tão especial de batismo, recepção de novos membros, ter uma palavra tão pertinente trazida pela providência do Senhor para as nossas vidas nessa manhã, especialmente para aqueles que foram batizados, fizeram profissão de fé, mas para todos nós. O livro de Atos, ele conta a história, o relato histórico da formação da igreja. Depois que o Senhor Jesus foi morto, sepultado, tendo ele ao terceiro dia ressuscitado, se apresentou vivo por cerca de 40 dias, depois ele foi ao assunto erguido, levado aos céus, e quando estava para ser elevado aos céus, ele disse para os seus discípulos: permaneçam em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Em Atos, no primeiro capítulo desse livro, no capítulo 1, no versículo 8, ele diz que vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E vocês serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Geograficamente nós somos os confins da terra e a ordem continua para a gente sermos testemunhas. Nós temos ensinado recorrentemente, todos os crentes são aqueles que receberam o Espírito Santo de Deus, receberam esse poder com o objetivo de serem testemunhas, com o objetivo de tornar o nome do Senhor conhecido, a glória dele manifesta entre as nações. Foi para isso que o Espírito Santo foi derramado. E assim acontece. Partindo do capítulo 1 para o capítulo 2, nós vamos ver ali o Espírito Santo sendo derramado em línguas de fogo, eles falando em outras línguas, sendo compreendidos, e as pessoas falavam: como é que a gente consegue entender o que eles falam, cada um na sua própria língua, ali em Jerusalém, por conta da festa ali do Pentecoste. Nós vemos essa manifestação. No capítulo 3, nós mencionamos ele antes do batismo. Pedro prega com grande poder e 3.000 são alcançados ali. A igreja vai crescendo, o Senhor vai acrescentando o número daqueles que vão sendo batizados, aqueles que vão sendo salvos, aqueles que vão se arrependendo. A igreja vai avançando e conforme a igreja vai crescendo, surge e começa a crescer também a perseguição à igreja. O livro de Atos é marcado por avanços do evangelho e perseguição que vem do império das trevas. Vem por parte dos judeus, vem por parte dos gentios, vem com dificuldades dentro da igreja, mas a igreja segue, avança diante daquilo que é o propósito de Deus. E a minha e a sua vida também, salvos no Senhor Jesus, seguem assim também. E o evangelho vai se espalhando de acordo com aquilo que o Senhor Jesus prescreveu em Judeia, em Jerusalém, inicialmente, depois na Judeia e na Samaria, uma região maior, e depois até os confins da terra. E nós estamos nesse capítulo 20, nesse momento em que os confins da terra já estavam começando a ser alcançados. Nós estamos na terceira viagem missionária do apóstolo Paulo, e ele havia passado antes por Corinto. Ele começa então a sua terceira viagem passando por Éfeso. Ali há um grande tumulto por causa daqueles que vendiam imagens da deusa Diana, mas o tumulto é acalmado, a vida de Paulo é poupada, ele segue em frente. Finalmente nós vamos ler ali, a partir do versículo 13, é o que nós vamos ler agora, a partir do versículo 1 do capítulo 20, nós vamos ver Paulo saindo de Éfeso, e ele, diz a palavra de Deus, tinha o objetivo de chegar até Jerusalém. Ele tinha algumas cidades por onde ele passaria para que ele fortalecesse, encorajasse as igrejas que haviam nascido naquelas cidades. E nós vamos ver que depois dele sair de Éfeso, no capítulo 20, no versículo 1, ele segue encorajando as igrejas e seguem junto com ele um grupo de 8 homens. Pelo menos esses 8 homens a gente tem certeza do registro deles aqui. Nós vemos no capítulo 20, versículo 4,
a lista desses homens. Ele passa depois por Troade, outra cidade, ele prega ali. O menino que está ouvindo a sua pregação até altas horas da noite, chamado Eutico, cai de uma janela alta, morre. Deus o ressuscita através da vida de Paulo, ele segue pregando a palavra de Deus, e assim ele fala: eu não posso me demorar aqui, porque eu quero chegar em Jerusalém, ali por ocasião da festa da Páscoa. Era um momento estratégico de Paulo, porque a cidade estaria cheia, havia pessoas de vários lugares ali para que ele pregasse a palavra de Deus. E é nesse momento em que Paulo já havia saído de Éfeso, já tinha passado pela Macedônia, ele está num momento ali de viagem, numa trajetória, nesse momento de peregrinação até que ele voltasse para Jerusalém. E meus irmãos, esse é também o meu e o seu momento na vida. Você que foi alcançado pelo Senhor Jesus, você que tem sido atraído pela graça dele, nós vivemos nesse momento de peregrinação da nossa vida. A nossa teologia nos ensina a respeito dos já salvos, mas ainda não glorificados. Já fomos alcançados pela graça, já fomos convertidos, justificados. Estamos nesse mundo, peregrinando, atravessando vales, montanhas, até chegar no dia final, como nós cantamos no começo do culto, onde toda lágrima será enxugada. Eu tenho muitas lágrimas nas minhas vidas. Eu sei que cada um de nós também tem dores, sofrimentos, angústias, situações que a gente fala: Deus, está tão difícil. Mas a gente pode ter a certeza, a gente não caminha sozinho. O livro de Atos também é chamado, por alguns comentaristas, de Atos do Espírito Santo. E enquanto nós atravessamos esse deserto, que é essa vida aqui, desmantelada pelo pecado, nós temos a certeza, o Espírito Santo, o Consolador, o Exortador, ele avança junto com cada um de nós. E de igual forma nós vamos ver o Espírito Santo agindo aqui também, conduzindo aquele povo. Estamos em Atos, no capítulo 20, vamos ler agora a partir do versículo 13. Acompanhe, por favor, a leitura. Nós, porém, prosseguindo, embarcamos e navegamos para Assos, onde devíamos receber Paulo, porque assim nos havia sido determinado, devendo ele ir por terra. Quando se reuniu conosco em Assos, nós o recebemos a bordo e fomos a Mitilene. Dali, navegando, no dia seguinte passamos diante de Quios, levamos mais um dia até Samos e um dia depois chegamos a Mileto. Paulo já tinha resolvido não aportar em Éfeso, pois não queria demorar-se na província da Ásia. Ele tinha pressa, pois queria, caso lhe fosse possível, passar o dia de Pentecostes em Jerusalém. De Mileto, Paulo enviou uma mensagem a Éfeso, pedindo aos presbíteros da igreja que se encontrassem com ele. E quando chegaram, Paulo lhes disse: vocês sabem como me conduzi entre vocês em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na província da Ásia, servindo o Senhor com toda a humildade, com lágrimas e com as provações que me sobrevieram pelas ciladas dos judeus. Vocês sabem que jamais deixei de anunciar o que fosse proveitoso, de ensinar isso a vocês publicamente, e também de casa em casa, testemunhando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, impelido pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali vai me acontecer, exceto que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que prisões e sofrimentos estão à minha espera. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Vamos só até aí, nessa manhã. Queridos irmãos, o apóstolo Paulo, nessa primeira parada, nesse primeiro parágrafo do sermão dele, termina dizendo: em nada considero a minha vida valiosa, preciosa, contanto que eu complete o ministério e a minha carreira que eu recebi do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo não está dizendo que a vida dele não tinha valor, mas ele estava dizendo que a vida dele tinha um grande e preciosíssimo valor ao cumprir aquilo que era o propósito de Deus para a vida dele. Ele estava dizendo: olha, não fosse o Evangelho, não fosse a revelação,
não fosse o fato de Deus ter me alcançado, a minha vida não teria nenhum valor. E talvez seja esse o pensamento de alguns de nós, ou foi em algum momento da nossa vida. Será que a minha vida tem algum valor? Tem algum propósito? Será que eu vivo só um dia, depois do outro? Acordo, durmo, trabalho, me canso, me estresso, pago o boleto. Mas vai chegar o último dia e eu vou dizer o que eu fiz da minha vida, para o que eu servi, para quem eu enchi de propósito, significado e glória a minha vida. Mas o apóstolo Paulo diz: a minha vida tem grande valor, e eu quero dizer que a sua vida nessa manhã tem grande valor, porque o Senhor tem alcançado a sua vida. Se você está aqui nessa manhã e tem sido exposto à palavra de Deus, nós queremos é porque há plano de Deus, não só para que você seja alcançado, mas também para que você seja transformado, redimido, consertado, sarado e transformado naquele proclamador da palavra de Deus. O Senhor tem isso para a sua vida. Eu creio. Você não veio aqui nessa manhã num acaso aleatório, porque por acaso deu tempo de eu vir. Não, você veio aqui porque você é imagem e semelhança de Deus, e nós cremos Deus tem um plano para a sua vida. E em Jesus nós podemos ter plenamente acesso a esse plano e a viver essa vida boa, cheia de sentido, valor e de significado. Isso não significa dizer que você não vai ter problemas, que você não vai lidar com circunstâncias dolorosas, com lágrimas, mas em todas essas coisas nós vamos crer, compreender do fundo do nosso coração, com a compreensão da nossa mente, que há propósito de Deus nessas coisas, para nos aperfeiçoar, para que a glória de Deus se manifeste naquilo que a gente controla, que está sob o nosso domínio, e naquilo que é a maioria das coisas na nossa vida, aquilo que escapa do nosso planejamento. Lembre disso. Lembre disso. Você não é uma criança, um adolescente, um jovem, um homem, uma mulher, um idoso, uma idosa, que é fruto do acaso, de um susto do destino. Não, Deus tem propósito maravilhoso para a sua vida. E nesse primeiro olhar que nós temos a bênção de olhar para esse relato, o que nós lemos aqui não é uma historinha, uma lenda, mas o que acontece aqui é registrado, aconteceu de fato e de verdade. E diz a palavra de Deus que ela é feita e entregue para nós, para nossa edificação, para nossa correção, para nossa salvação, para o nosso arrependimento em Cristo Jesus. Eu quero que você olhe para esse texto como um espelho para a sua própria vida. Lembrando que essa não é a palavra do pastor André, tampouco da Igreja Presbiteriana da Barra, nem pouco da Igreja Presbiteriana do Brasil, ou da Igreja Evangélica, mas essa é a palavra de Deus. Se tem alguma coisa que pode fazer diferença, mudança na minha e na sua vida, é essa palavra. Ela que transforma, ela que quebranta, ela que humilha, ela que levanta para a glória de Deus. Tenha esse olhar atento nessa manhã, em nome de Jesus. Entendendo esse caminho de peregrinação que nós temos, esse caminho de viver nesse mundo ainda quebrado pelo pecado, mas que nós temos como esperança o último dia onde toda lágrima será enxugada. Eu quero convidar você a olhar para esse texto e pensar: Deus, como eu tenho vivido? Como tem sido a minha vida? Porque eu tenho escutado da Tua palavra, mas parece que a minha vida continua com angústia que não sai. Uma tristeza profunda, uma falta de sentido, de significado. Porque, meus irmãos, o crente também fica triste, ele fica angustiado. Mas na sua angústia, ele glorifica o Senhor e fala: Deus, a dor é tão grande, nós conhecemos e nós testemunhamos de tantos irmãos que passam por lutas, sofrimentos, abandonos, perseguições, prisões, açoites. Mas ao mesmo tempo que tem a sua carne dolorida, o seu coração machucado, tem lágrimas de alegria. Nós nos lembramos do nosso irmão Estevão, o primeiro mártir da igreja, apedrejado. Mas diz a palavra de Deus que aqueles que o apedrejavam mal podiam olhar para os olhos e para a face de Estevão, porque a face dele era como a face de um anjo. E a nossa oração é que você possa contemplar a glória de Deus. Versículo 13 diz: nós, porém, prosseguimos, embarcamos e navegamos para Assos, onde devíamos receber Paulo, porque assim nos havia sido determinado, devendo ele ir por terra. Meus irmãos, a palavra de Deus nos diz, aqui no primeiro versículo, que eles haviam saído ali de Troade, estavam
indo para Jerusalém. A primeira parada que eles fariam era naquela cidade chamada Assôs. E por algum motivo que a Bíblia não nos revela, não nos ensina, não explica, e ela não tem obrigação de explicar tudo, o grupo de homens, ali registrado no versículo 4, eles seguem por via marítima, navegando, e o apóstolo Paulo vai por via terrestre. Mas há uma palavra muito importante nesse versículo, quando ele diz, e aí quando ele diz nós, quem está trazendo esse nós é o autor do livro de Atos, é o mesmo autor do Evangelho de Lucas, portanto, Lucas, ele diz nós, significa Lucas, eu, Lucas, e os outros, prosseguimos, embarcamos e navegamos para Assôs, onde nós deveríamos receber Paulo. Por quê? Porque assim nos havia sido determinado. Meus irmãos, que coisa maravilhosa é nós sabermos, termos consciência de que a gente vive aquilo que a gente deve viver de acordo com a vontade de Deus. Lucas sabia, Deus havia chamado Paulo para um ministério, para pregar a palavra, para ser um apóstolo, um missionário. E o ministério de Lucas e dos outros irmãos era ser um ministério de apoio e até de segurança física mesmo, meus irmãos. Enquanto Paulo ia por terra, eles foram por via marítima, nós não sabemos porquê, mas quando eles chegaram ali em Assôs, diz a palavra no versículo 14, quando eles se reuniram com eles em Assôs, eles o receberam a bordo, e aí sim foram todos pelo mar. Mas o que eu quero chamar a sua atenção hoje é que Deus dá dons, talentos, capacidades para cada um dos seus filhos. E missões específicas para a gente viver para a glória dele, mas em cada coisa que nós fazemos na nossa vida, nós precisamos ter a consciência, Deus tem um caminho, uma missão para mim, para você, uma vocação e um chamado. E conhecer esse chamado, essa vocação, é um grande privilégio. Saber que o que você vive está determinado por Deus, orientado por Deus para viver para a glória dele. Quando a gente vive isso, meus irmãos, o nosso coração se enche de alegria. Tem dificuldade, tem luta, tem sofrimento, tem reveses, coisas que vão tentar desanimar a gente, mas parece que quanto mais difícil, mais o nosso coração se alegra. As navegações não eram coisas tranquilas, eram grandes desafios, mas eles tinham a compreensão, estava determinado que nós fôssemos por mar, o apóstolo Paulo ia por terra. E ali eles estavam cumprindo a missão e o propósito deles. Há um propósito de Deus para a sua vida, um geral para todos nós, viver para a glória dele, mas o específico para cada um dos seus filhos, viver onde Deus te colocou, no círculo de convivência, no trabalho, na escola, na vizinhança, nas atividades que você faz, com as pessoas com quem você encontra, para a glória dele, usando seus dons, seus talentos, para preparar a chegada do Messias, assim como João Batista, ele dizia, olha, eu não sou o que vocês estão esperando, mas eu vim aplanar o caminho, porque vem aquele que eu não sou digno de sequer desatar as suas sandálias. E para cada um de nós, há uma direção do Espírito de Deus, para que sirvamos eles com os nossos dons e com os nossos talentos. O nosso Senhor Jesus veio para glorificar o nome do Pai, para cumprir a missão dele, e ele continua fazendo isso através do seu corpo, a igreja, os seus filhos. E talvez você ainda não tenha compreendido e não queira comparar o seu ministério, o seu trabalho com a vida de outra pessoa, não. Inspire-se, é bom, tenha como referência, mas busque ao Senhor, de Deus, uma intenção de falar, olha, meu filho, eu te criei com essas características, com essa personalidade, com esses dons, com esses talentos, com essas oportunidades, com essas coisas que fortaleceram você, deixaram você mais feliz. Você tem uma habilidade que os outros não têm, você tem uma característica que os outros não têm, e louvado seja o nome do Senhor, é Deus preparando você para a missão que Ele tem para a sua vida. Mas não se enganem nas coisas difíceis também, nos traumas, nos abandonos, nas tristezas, nos sofrimentos da nossa história, Deus também estava agindo, te preparando para a missão que Ele tem para a tua vida e através da sua vida. Que a gente possa olhar, ser inspirado por essa palavra. É o Senhor Jesus quem faz isso na vida dos filhos dele. Mas como é que eu faço para descobrir o que Deus tem para a minha vida? Algumas dicas de ordem prática. Primeiro, aquilo que você vive na sua profissão, no seu trabalho, nas suas habilidades, você tem consciência e intencionalidade que você vive para glorificar o nome do Senhor? Pense sobre isso. Se você faz para se exaltar, às vezes até uma coisa boa,
Eu tenho uma habilidade tão grande para tocar um instrumento, para fazer alguma coisa, para pregar, e eu uso isso, mas Deus conhece a intenção do meu coração. No fundo eu tento roubar a glória de Deus e dizer, não, olha como eu sou um bom comunicador, um bom músico, um bom diácono, meus irmãos, um bom profissional. A gente não pode querer roubar a glória de Deus. Se a gente estiver servindo com os nossos dons e talentos para glorificar a gente, certamente está fora da vontade de Deus. Então, o primeiro referencial para a gente é, eu faço o que eu faço para glorificar a Deus ou para trazer glória para a minha vida? O segundo, em muitas ocasiões, Deus vai colocar a gente, dando para a gente oportunidades. A gente vai perceber lacunas, faltas, necessidades que nenhuma outra pessoa vai perceber. Isso já pode ser uma indicação da providência de Deus. E você vai olhar para suas mãos e vai perceber ferramentas que Deus deu. Eu sei resolver isso. Eu já resolvi lá atrás. As experiências que Deus me deu. Considere isso. Considere isso. Pessoas que Deus coloca no seu caminho com sofrimentos que talvez você já tenha passado. É a providência de Deus usando você. Deus vai abrir portas. Deus vai te dar ocasiões oportunas para que esse dom, esse talento seja usado. Em último lugar, resumindo aqui rapidamente, quando a gente vive e cumpre a missão de Deus na nossa vida, nosso coração se enche, transborda de alegria. Outro dia, vindo para a igreja, um mês atrás mais ou menos, eu vi ali na Musema, vindo para cá, um corredor. Os irmãos da igreja sabem que eu gosto de correr e tal, e além de ser corredor, eu sou crítico de corrida também, amador. Eu olho, fico avaliando, isso aqui está correndo bem, está correndo assim e tal, etc. E eu vi um cara correndo a corrida perfeita. Braços balançavam sincronicamente ali, organizados, né? O corpo inclinado, respiração, cadência. Quando você vê alguém fazendo uma coisa bem feita, para a glória de Deus, há uma grande suspeita ali. Um grande indicativo de que você está cumprindo a missão que Deus tem para a sua vida. Tem gente que tem uma alegria de cozinhar maravilhosa e faz aqueles pratos sensacionais. Não é o meu dom, mas você vê, caramba, é possível que essa pessoa tenha sido abençoada por Deus para fazer isso. E há, para cada um de nós, um trabalho a ser feito. Quando a gente é recebido numa comunidade, numa igreja, há um trabalho de Deus para mim e para a sua vida dentro da igreja e fora da igreja. Talvez você vai ser aquele pacificador no meio do seu trabalho, na reunião de condomínio do seu prédio, em que todo mundo se engalfinha e você fala, calma pessoal, vamos conversar, e as pessoas te escutam. Há um propósito determinado de Deus para cada um dos seus filhos, glorificar a Ele e usar os seus dons e talentos. O Senhor Jesus fez isso na sua máxima potencialidade e continua fazendo em nossas vidas. O texto segue dizendo que depois deles terem chegado ali em Ações, navegaram para Mitilene, passaram diante de Quis, uma ilha, de Quios, depois Samos, e avançaram até chegar ali em Mileto. O apóstolo Paulo, como diz a palavra do Senhor ali, ele tinha pressa, nós lemos no versículo 16, ele não queria aportar em Éfeso, não queria se demorar ali, porque era uma cidade que ele conhecia muita gente, amava aquele pessoal, mas ele tinha no coração a direção do Espírito para ir para Jerusalém. Ele falou, se eu parar aqui, meus irmãos, vai enganchar, eu vou ficar conversando, a gente vai ficar aqui, e os irmãos não vão deixar eu avançar, mas o Espírito Santo está me levando para frente. Então ele falou, deixa eu parar aqui em Mileto, traz a liderança da igreja, traz os presbíteros, que eu tenho uma palavra para dar para eles, uma palavra muito importante. Então, versículo 17 nós lemos, de Mileto, Paulo enviou uma mensagem a Éfeso, pedindo aos presbíteros da igreja que se encontrassem com ele. E quando chegaram, Paulo então tem uma palavra para eles. Então eles estão em Mileto, naquela cidade, mandou chamar os irmãos líderes, os presbíteros lá em Éfeso. Os presbíteros chegaram, então ele passa a contar o que ele vai contar, dizendo, olha, Deus tem um propósito para mim em Jerusalém, eu não posso me demorar aqui. E a primeira coisa que ele fala, no versículo 18, ele diz, vocês sabem como eu me conduzi entre vocês em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na província da Ásia, servindo o Senhor com toda humildade, com lágrimas e com as provações que me sobrevieram pelas ciladas dos judeus. Primeira coisa que o apóstolo Paulo fala é, vocês sabem como eu me conduzi entre vocês.
E esse aqui então o segundo ponto da nossa mensagem. É muito bom a gente ter uma missão. É uma bênção a gente saber que Deus tem um propósito. Mas a forma, a maneira, o jeito como a gente obedece a Deus, como a gente realiza aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida, é mais importante do que aquilo que nós vamos fazer para a glória dele. Ele não começa dizendo o que ele fez, mas como ele fez. Então ele diz: vocês sabem como eu me conduzi entre vocês em todo o tempo. Isso mostra Paulo com uma consciência do seu testemunho, com uma clara percepção sobre como ele se comportava com as pessoas. Antes dele falar, a partir do versículo 20, que ele anunciava o evangelho, ele diz como ele fez isso. E esse é um chamado de Deus para cada um dos seus filhos: examinar o seu coração, examinar se a sua caminhada tem sido uma caminhada de acordo com a vontade de Deus. Lembrando que muito mais importante do que aquilo que você faz para Deus é como você faz para Deus. A palavra diz que ele relata para os presbíteros: vocês sabem como eu me conduzi entre vocês em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na província da Ásia, servindo ao Senhor como? Com toda humildade, com lágrimas e com as provações que me sobrevieram pelas ciladas dos judeus. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele tem uma grande ousadia e uma real humildade da parte de Deus de dizer: sejam meus imitadores. Não parece uma petulância isso? Uma soberba? Como é que você fala assim, sejam meus imitadores? Mas ele não para por aí, ele diz: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Inspire-se no meu exemplo, não por causa de mim, mas por causa da graça de Deus. O que nos leva a concluir que nós também devemos olhar para o nosso próprio coração, para a nossa própria vida, e pensar que nós somos referências para as outras pessoas no modo em que a gente faz as coisas. Nós recebemos hoje crianças. As crianças olham não só o que a gente faz, mas principalmente como a gente faz. As crianças podem olhar para os pais e falar: não, meus pais me trouxeram todos os dias na igreja, não falharam nem um dia. Que bom, foi o que eles fizeram. Mas ela pode dizer: mas todos os dias era uma agonia para ir para a igreja. Era grosseria, era para não perder a hora. Não sabia lidar, ficava bravo. Meus irmãos, o jeito é tão importante quanto o que vamos fazer. E talvez esse seja um dos maiores desafios da atividade da liderança da igreja, do pastor da igreja. Porque você abordar alguma coisa que a pessoa fez, meu irmão, você fez isso errado, você falou isso errado, isso é pecado. Agora, o jeito de fazer, muitas vezes ele é subjetivo, ele é fluido. E a pessoa, se não tiver temor e tremor diante de Deus, o Espírito Santo agir na vida daquela pessoa, sem ser muito raro, essa pessoa vai dizer: não, mas esse é o meu jeito, eu sou assim mesmo. Não é assim não, meus irmãos. Se eu sou grosso, eu preciso pedir perdão ao Senhor. Eu falo: Senhor, tem misericórdia, eu preciso pedir perdão à minha esposa, eu fui impaciente, ansioso, eu chamei a minha família para ir para a praia, que maravilha, esse é um exemplo real, mas eu estressei falando: vambora logo, e a praia estava lá esperando. E quantas vezes eu precisei pedir perdão para minha família, porque transformei aquilo que era uma coisa maravilhosa, um passeio em família, numa coisa super estressante, em que todo mundo vai tenso. Falei: Senhor, tem misericórdia, Deus tem trabalhado a minha vida, louvado seja o nome do Senhor, há esperança para a minha e para a sua vida. Ou talvez eu seja tímido demais, e eu não quero aparecer, eu não quero nada, e é um medo do que as pessoas vão pensar, não aquilo que Deus vai pensar. Ou talvez eu seja orgulhoso, e sim, todos nós somos orgulhosos, e como a gente tem ouvido com tanta recorrência, você precisa ser mais humilde, eu também preciso ser, reconhecer que o nosso pecado e o nosso orgulho, ele se manifesta de formas diversas. E no jeito como a gente trata as pessoas, às vezes apelando para as pessoas, às vezes fazendo chantagem, às vezes sendo mole, preguiçoso, de um jeito que não agrada ao Senhor. O apóstolo Paulo aponta para a gente, não para a própria vida dele, mas ele fala: eu sou aquele que servi com toda a humildade, com lágrimas e com provações.
Parece que ele está ecoando aquilo que o próprio Senhor Jesus falou a respeito dele, quando no único texto em que Jesus fala sobre ele mesmo, ele se identifica como manso e humilde. Esse é o jeito do crente viver, daquele que é salvo pelo Senhor, em que o orgulho é quebrado, em que a soberba é desmantelada, onde a minha prioridade, os meus interesses são colocados de lado, em prioridade e preferência a prioridade dos outros, aos interesses dos outros, porque nós já ganhamos tudo, não temos nada mais a perder. O Senhor Jesus nos alcançou e segura nossas vidas, então não tem nada que possa tirar as nossas vidas das mãos dele. Então não tem lugar na fila, no estacionamento, na minha convivência, nada que alguém faça comigo que possa me tirar desse lugar tão especial. Por isso a gente pode viver como o Senhor Jesus viveu, com humildade. E talvez hoje seja o dia da gente falar: Senhor, tem misericórdia, eu tenho sido orgulhoso, eu disfarço, dizendo que não, as coisas têm que ser feitas, têm que ser corrigidas, vamos organizar as coisas, não pode ser essa bagunça. Mas eu falo sem amor, cheio de verdade, mas zero de graça. Meus irmãos, que o Senhor Jesus nos ajude. O apóstolo Paulo não estava apontando para ele, mas para aquilo que Deus estava fazendo na vida dele, com humildade, com lágrimas. E talvez o caminho da humildade vai ser esse caminho molhado das lágrimas. E talvez Deus ainda não mudou a situação na tua vida, porque Ele quer mudar o coração, o teu coração. E talvez as lágrimas, os desafios que você tem atravessado apontem para isso que Deus tem para a sua vida. Uma vida mais humilde, mais quebrantada diante dEle. O primeiro, vocês sabem, está no versículo 18. O segundo está no versículo 20. Vocês sabem que jamais deixei de anunciar o que fosse proveitoso e de ensinar isso a vocês publicamente e também de casa em casa, testemunhando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E o terceiro e último ponto da nossa mensagem hoje é uma bênção maravilhosa quando a gente tem a consciência tranquila de que a nossa missão é ser testemunha do Senhor e viver para a glória dEle. É ser uma comunidade comprometida com a proclamação da palavra de Deus. O apóstolo Paulo diz para aqueles irmãos: vocês sabem como eu me conduzi, o jeito que eu fiz. Quando eu errava, eu pedia perdão, eu consertava, eu não dava desculpa, eu não ficava justificando. Mas vocês sabem também que eu não fui preguiçoso, que eu fui zeloso, que eu procurei aproveitar as oportunidades. E essa é uma expressão que vai aparecer muitas vezes. Ele ensinava publicamente e de casa em casa. Onde tinha uma porta aberta, uma oportunidade que se apresentava, ele pregava a palavra de Deus. Numa praça havia gente reunida, ele pregava a palavra de Deus. Ele era convidado para tomar uma refeição na casa de alguém, ali ele compartilhava a palavra de Deus. Ele estava na prisão, compartilhava a palavra de Deus. Tanto publicamente quanto de casa em casa, e testemunhava tanto a judeus como a gregos. Pessoas diferentes, de visões de mundo diferentes, de heranças culturais diferentes, mas ele compartilhava a palavra de Deus. Muito provavelmente para homens, para mulheres, para crianças, para jovens, para adultos, mas ele não perdia as oportunidades. E ele testemunhava o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E isso é tão bonito. O poder do Espírito Santo. Os apóstolos pregavam uma mensagem muito simples: arrependam-se e creiam no Evangelho. Essa é a nossa mensagem, meus irmãos. Nós temos grandes e maravilhosos, abençoados compêndios de teologia, seminários que ensinam e que levam a gente a se aprofundar nas doutrinas. Mas no final das contas, o suco, aquilo que a gente espreme é: arrependam-se e creiam no Senhor Jesus. Que o coração e a mente de vocês seja transformado, e essa é a missão de cada crente: ser testemunha do Senhor, tendo recebido o Espírito Santo, viver para a glória dele, testemunhando do Evangelho. Pastor, o que eu vou dizer para as pessoas quando eu vou evangelizar? Arrependam-se e creia no Senhor Jesus. Reconheça que você é pecador, que pelas suas próprias forças você não dá conta de agradar a Deus, que você nasceu em pecado, que você manifesta o pecado na sua vida, mas que a graça de Deus, tendo te alcançado, te conduz ao arrependimento. Portanto, arrependam-se,
Coloque a sua fé, a sua confiança, aquilo que organiza e dirige a sua vida em Cristo. Que a sua fé seja fortalecida nessa certeza. Essa é a nossa missão como igreja do Senhor Jesus, como discípulos dele, salvos para que o nome do Senhor seja conhecido, para que o Evangelho seja proclamado. No seu círculo de convivência, de casa em casa, publicamente, no púlpito da igreja, as pessoas com as quais você vai encontrar, ou com aqueles que estão levando o Evangelho para lugares mais distantes. Essa é a nossa missão. Foi isso que o Senhor Jesus veio fazer. Anunciar que o reino de Deus havia chegado. Anunciar que o Evangelho da graça, da bondade de Deus havia visitado o povo e Deus trouxe salvação para eles. A salvação do Senhor está aqui nessa manhã, alcançando a maravilhosa oportunidade de dizer, no texto que nós lemos, em nada considero a vida preciosa. Tem muito valor. As cordas de amor, a tua vida, você viver a carreira, o ministério está separado, reservado, determinado. Ao olharmos para esse texto e olharmos para a vida de Paulo, nós vemos em Paulo uma seta que aponta para Jesus. Cumpriu, que viveu com humildade e mansidão entre nós e que teve sempre como prioridade a proclamação do Evangelho. Que assim a gente também possa se render. Temos vivido longe dessa vontade de Deus. Que a gente seja quebrantado. Falar, Deus, eu estou entendendo. Eu estou entendendo que a minha vida não está alinhada com aquilo que eu tenho esse sentimento parecido com a minha vida e vendo, Senhor, louvado os pés com Jesus. Vamos orar. Santo Deus, louvado, exaltado, engrandecido seja o teu maravilhoso nome, Pai. Pelo relato histórico inspirado pelo Senhor para o teu povo. Ela nos tem confrontado, edificado, ela nos tem fortalecido, corrigido as nossas vidas. Obrigado porque assim como aqueles irmãos, Lucas e aquela comitiva, entendiam a missão deles ao apoiar o apóstolo Paulo, o Senhor tem dado para cada um de nós uma missão, um trabalho, uma vocação, seja dentro ou fora da igreja, nos trabalhos eclesiásticos ou na nossa vida profissional, nos nossos relacionamentos, nos nossos dons e talentos, para a glória do Senhor, Deus. Senhor, mas nós não queremos cumprir a missão e viver aquilo que o Senhor tem para nossas vidas na nossa força, mas nós queremos consagrar ao Senhor as nossas vidas, falando, Senhor, quebranta se há em nós orgulho ainda se manifestando, que haja humildade, se necessário lágrimas mesmo, dores, para que a gente seja purificado, aperfeiçoado. Fomos salvos, tornados justos, mas estamos nesse processo de santificação, que a tua providência continue a trabalhar em nós. E finalmente, Deus, ajuda-nos, Senhor, a não perder de vista a prioridade, a primazia da tua palavra em nossas vidas. E somos tão gratos ao Senhor pelo chamado que o Senhor tem para cada um de seus filhos, ir fazer discípulos de todas as nações, que assim, ensinando todas as coisas, pregando o teu evangelho, vivamos nessa vida de obediência e de alegria, de viver para a tua glória. Nós oramos, bendizemos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém.